O campeão brasileiro não era o líder da 30ª rodada, número que beneficia o Botafogo, que é o atual líder. Mas em 2008, 2009, 2010 e em 2020 houve uma reversão nas rodadas finais. É o que o torcedor do Palmeiras espera, diferença de um ponto entre o Botafogo e o Verdão. Bora contar também que Thiago Silva não enfrenta o Atlético Paranaense nessa terça-feira no Maracanã, expectativa de estádio cheio. O atleta ainda se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo. Bora contar também que o Fortaleza terá problemas para o jogo super importante de sábado contra o Palmeiras, confronto do vice-líder contra o terceiro colocado. Tudo porque o Tinga e o Marinho foram expulsos, o Bruno Pacheco tomou o terceiro cartão amarelo, são desfalques sérios pro Lion. Para completar o giro de notícias, contar que o Botafogo arrecadou pouco mais de R$1 milhão líquidos de bilheteria na partida contra o Criciúma na última sexta-feira, quando o Maracanã esteve completamente lotado. Maior bilheteria e maior receita do Botafogo na atual temporada. O resultado aqui acabou não sendo bom, empate em 1-1. As duas últimas do giro de notícias, primeiro sobre o Santos, que faz jogo super importante contra o Ceará nessa terça-feira na Vila Belmiro, confronto do primeiro contra o quinto colocado. Em caso de vitória, o Santos dá um belo passo rumo à classificação. A classificação não, ao acesso para a Série A. E há dois desfalques importantes no Santos, o Sherman com uma contusão física e o Giuliano com um desconforto na panturrilha, são baixas certas. A saideira do giro de notícias, a FIFA está pedindo 23 bilhões de reais para as emissoras de TV que quiserem transmitir o Super Mundial de Clubes que vai acontecer em 2025 nos Estados Unidos. Falando sobre TV, quero te contar que a audiência da Globo para Corinthians versus Flamengo 0-0 no último domingo, resultado que classificou o Flamengo para a final da Copa do Brasil, foi dos mais positivos para a emissora, com direito à comemoração. É que a Globo conseguiu em São Paulo sua segunda maior audiência com futebol no ano e teve no Rio de Janeiro seu primeiro lugar no ranking de audiências relacionadas a esporte na temporada. Globo registrou em São Paulo 27 pontos de média, 44% das televisões ligadas estavam assistindo a Globo para Corinthians e Flamengo. Só em 2024 só um jogo teve mais audiência, aquele Brasil e Estados Unidos, um amistoso às vésperas da Copa América. Confesso que até me surpreendi com um resultado tão bom de Brasil versus Estados Unidos. Importante lembrar também que cada ponto no Ibope em São Paulo equivale a 77 mil domicílios ou 206 mil pessoas. No Rio de Janeiro, a maior audiência da Globo, média de 32 pontos com 50% das televisões ligadas. Esse jogo também registrou o maior público e a maior renda do Corinthians na atual temporada. Foram 46.246 torcedores por uma arrecadação bruta superior a 3 milhões de reais. Bora falar agora sobre Hulk, o grande erro de Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. O Abel tem participação quase perfeita nos tempos de Verdão, é o cara que mais ganhou títulos, é o técnico há mais tempo entre os times grandes do futebol brasileiro, é alguém com enorme cartaz entre torcedores, membros da comissão técnica e dirigentes do Palmeiras. Mas tem um ponto em que ele errou feio, foi no fim da temporada de 2020. A pedido do Hulk, o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, fez todo o encaminhamento para que o Hulk, voltando da China, virasse reforço do Palmeiras. O Hulk é torcedor declarado do Verdão, assim como seus dois filhos mais velhos. Na oportunidade, inclusive, o Hulk visitou a academia de futebol, esteve num jogo do Palmeiras, recebeu camisas e a coisa ficou bastante avançada. Até que faltava apenas a aprovação do Abel Ferreira para que o Hulk fosse contratado. Posso assegurar para vocês que o negócio acabou melando na última hora, porque o Abel se preocupou com a possibilidade de o Hulk mexer com o vestiário alviverde, quebrar todo aquele clima e a relação que ele tem de proximidade com os jogadores. Diante desse cenário, o Palmeiras desistiu da contratação do Hulk, que ficou livre para fechar com o Atlético Mineiro, e a passagem pelo Galo é das mais positivas. São 7 títulos com o time, além de 8 prêmios individuais. O cara fez 215 partidas com 114 gols e mais 42 assistências, vários desses gols extremamente decisivos, como o do empate contra o Vasco no último final de semana, que colocou o Galo na final da Copa do Brasil. A pergunta que eu quero deixar para você é: imagina o estrago que Abel Ferreira e Palmeiras fariam nesses últimos anos se Hulk fosse contratado na virada de 2020 para 2021. Já uso o espaço para comentário para dizer se você acha que o Abel acertou, errou, como é que seria o Hulk no Palmeiras. Combinado? Bora falar agora sobre o River Plate, adversário do Atlético Mineiro. O River é o grande candidato a estragar a festa dos brasileiros na Libertadores da América. Só para lembrar, Atlético Mineiro e River Plate se enfrentam numa semifinal, Botafogo e Peñarol se enfrentam na outra. O River, além de tudo, ainda joga, caso passe a final, a grande decisão no Monumental de Núñez. A Conmebol já havia escolhido o estádio do River Plate como palco da partida única de decisão da Libertadores em 2024. E a informação que eu quero contar para vocês é que o River tem hoje a maior folha salarial entre clubes que não estão no Brasil, na América do Sul. O River desembolsa algo na casa dos 15 milhões de reais por mês. Se a gente trouxesse o River para a realidade do futebol brasileiro, ele teria a 10ª maior folha do país, só atrás de Flamengo com 35 milhões de reais, de Palmeiras, Botafogo e Corinthians empatados em segundo com 26 milhões de reais, atrás do São Paulo e do Internacional empatados em quinto com 19 milhões de reais, aí depois vem o Atlético Mineiro com 18 milhões, Cruzeiro e Vasco com 17 milhões e o Grêmio com 16 milhões de reais. É aí que figura o River Plate, investimento de 15 milhões de reais por mês. O maior salário do elenco é do Lanzini, recentemente contratado, 1.200.000 mês. Ele e Edson Cavani são jogadores mais bem pagos do futebol argentino. Você sabe, o Cavani joga no Boca Juniors. Boca, que tem uma folha R$1 milhão mais barata do que a do River Plate. São os dois gigantes do futebol na Argentina. Pergunta que eu quero deixar para você é: o que vai dar entre Atlético e River Plate? Já uso espaço para comentário para deixar sua opinião. Acho que o Atlético vence num jogo com pouquíssimos gols. 1-0 para o Galo ou, no pior dos cenários, 0-0. Já deixa registrado no comentário a sua opinião. Combinado? Preciso falar agora sobre De La Cruz.
Jornalista Renato Maurício Prato, que já trabalhou por muito tempo no Sport TV, no Jornal Globo e hoje é comentarista do UOL, afirma que Nicolás de la Cruz tem um problema crônico no joelho. E ele só não será operado por agora, porque o Flamengo pretende contar com o meio atacante uruguaio até o fim da temporada, quando deve ocorrer essa intervenção cirúrgica. Também, de acordo com o Renato Maurício Prado, o Flamengo não vai revelar em hipótese alguma essa questão, até porque saberia que seria alvo de muitas críticas. Não consegui a confirmação do Flamengo a respeito dessa lesão, estou atrás de mais informações. O que dá para deixar bem claro é que desde o fim da Copa América, De la Cruz tem problemas físicos importantes. Você quer ver? Nas datas FIFA de outubro, ele não joga o primeiro jogo do Uruguai e disputa apenas 45 minutos do segundo jogo. Partida seguinte do Flamengo é contra o Fluminense e o De la Cruz nem sequer é relacionado. Para a partida contra o Corinthians, decisão do último domingo, ele esteve em campo por apenas 54 minutos. Então tá muito claro que alguma coisa tá pegando. Inclusive é legal contar que o De la Cruz desembarcou no Rio de Janeiro depois do jogo contra o Corinthians mancando e deve ser submetido a exames nessa terça-feira. Se comprovada qualquer necessidade de uma intervenção maior, o De la Cruz pode perder a final da Copa do Brasil. Jogos marcados para 3 e 10 de novembro contra o Galo. Nessa quinta-feira a CBF sorteia os mandos de campo. A gente vai conhecer quem que vai fazer a segunda partida decisiva da Copa do Brasil. Use o espaço para comentário para dizer o que você acha que está acontecendo com o uruguaio Nicolás de la Cruz. Sobre o Cruzeiro, informação importante. Alexandre Matos precisará encontrar clube para Rafael Cabral. Atleta que pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Grêmio até dezembro e o tricolor gaúcho já deixou bem claro que não tem a intenção de ficar com o Rafael Cabral. Como o vínculo dele só se encerra na Raposa em dezembro de 2025, ele está completamente fora dos planos da diretoria e da comissão técnica, vai caber ao Alexandre Matos e ao Juliano Bertolucci, que é seu representante, encontrar um clube para o atleta, que na passagem pelo Grêmio até agora não tem ido bem. Foram apenas 6 partidas disputadas, salário de R$300 mil. Ele havia sido contratado como uma das grandes referências naquele trabalho do Ronaldo Fenômeno, chegou a ser o maior salário do elenco, mas por conta de uma série de falhas acabou pedindo para ser negociado e o Cruzeiro o emprestou para o Grêmio nessa temporada. Só para completar em relação ao Rafael Cabral, a renovação de contrato automática aconteceu no ano passado. Mesmo ele nunca tendo conseguido ser uma unanimidade entre torcedores do Cruzeiro, essa renovação acabou sendo efetuada porque havia metas previstas para essa extensão. E é essa a realidade. O Cruzeiro vai tentar encontrar clubes para o Rafael Cabral. Jogaria no seu time do coração? O que você pensa a respeito do goleiro que pertence ao Cruzeiro, mas tem sido reserva do Marquezinho lá no tricolor gaúcho? Atualizar sobre o Corinthians, que ainda não pagou os R$500 mil de multa ao Flamengo por Hugo Souza. Isso não é um problema, pelo menos por agora. Quero te dar todos os prazos para que o Timão não corra o risco de perder um negócio que é relativamente barato. O Corinthians vai comprar o Hugo, se fizer todos os pagamentos, por R$7.300.000, valor que vai equivaler a 60% dos direitos econômicos. O Fla ficaria com 40% do valor de uma venda futura. E olha que nesses 7.300.000 já estou incluindo as 3 multas pelo fato de o Corinthians ter utilizado o Hugo Souza contra o Flamengo. A multa de R$500 mil do último domingo não foi paga ainda. Fiz a confirmação na manhã dessa terça-feira. O Corinthians alega que ainda tem bastante tempo para fazê-lo. O prazo para pagamento é de 10 dias depois da partida, mas se o Corinthians não fizer o pagamento durante esses 10 dias, o Flamengo notifica o Timão que ganha mais 5 dias. Ou seja, o prazo para que o Corinthians efetue o pagamento dos R$500 mil sem risco de perder o jogador é de 6 de novembro. Estou até confirmando aqui, exatamente, 6 de novembro é a última data permitida para que o Corinthians confirme o pagamento dos R$500 mil e não perca a opção de compra. Essa opção de compra está definida em €800 mil, ou mais ou menos R$4.800.000, por 60% dos direitos econômicos. Havia um combinado entre as partes para a quitação desses R$4.800.000 de forma parcelada, em 4 vezes, com a primeira parcela vencendo em janeiro de 2025, e aí que reside o outro problema. Para fazer esse pagamento parcelado, o Corinthians precisa apresentar um fiador, um garantidor, e a primeira empresa apresentada, a Brax, não teve a aprovação do Flamengo. Tudo porque, de acordo com o Flamengo, a Brax não cumpriu com o pagamento de uma das parcelas do Mateuzinho quando o Corinthians a atrasou nesse ano. Só para completar, como é que essa história termina? O Corinthians vai fazer certamente o pagamento de R$500 mil ao longo desses 15 dias, até por conta da relação desgastada com o Flamengo. Eu não duvido que o Corinthians adie esse pagamento e deixe para fazer a quitação mais perto do dia 6 de novembro. E aí, até 30 de novembro, quando se encerra a janela para compra desse jogador, combinado entre Flamengo e Corinthians, prevê que o Corinthians tem até 30 de novembro para exercer essa compra. Aí o Corinthians vai ter todo o mês de novembro para apresentar um novo fiador, ou então garantir os R$4.800.000 de uma maneira à vista, para que o atleta seja em definitivo do Timão. Se você, torcedor corintiano, está preocupado com essa história, acho que não há motivos. O tempo joga a favor do Corinthians e estamos falando também de cifras relativamente baixas para o futebol. Bora fechar o vídeo para te contar se Soteldo pode virar reforço do São Paulo. Vários torcedores do Tricolor alimentam essa possibilidade há bastante tempo. Márcio Espímpolo, meu companheiro de Cancelados, que é apresentador do programa na Transamérica, havia me perguntado nessa segunda-feira se Santos e São Paulo conversam para uma troca. O São Paulo ofereceria uma lista de atletas para que o Santos escolhesse numa troca com o Soteldo. O que eu fiz? Depois de que o Márcio Espímpolo fez essa pergunta, repassei a questão por uma fonte no São Paulo. E ela assegurou que não existe interesse do São Paulo pelo Soteldo, não pela bola. Todo mundo no São Paulo sabe que o Soteldo cairia bem, especialmente pela condição de drible, de velocidade. É um jogador em extinção no futebol brasileiro. Mas o São Paulo tem a informação de que o comportamento extracampo do Soteldo é dos piores. Cara pouco profissional, chega bastante atrasado, abusa da noite, briga contra o peso, e diante desse cenário o São Paulo decidiu por nem levar adiante qualquer possibilidade de negociação. Então, Soteldo no São Paulo, descartado.
tricolor que já havia dito não para as especulações envolvendo o lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate, e também para Pablo Solari, jogador que pertence ao River Plate. Ambos haviam sido especulados no São Paulo. O tricolor assegura que não há negociações. Só para completar, ainda sobre o São Paulo, tricolor que terá pouco dinheiro para gastar no próximo ano e tem assistido a Diego Costa jogar bem lá no futebol russo. O ex-atleta, o ex-zagueiro do São Paulo formado em Cotia, foi vendido recentemente para o Krasnodar. 3 meses no clube, ele completou nessa segunda-feira, titular absoluto por lá. E no último mês, inclusive, o Krasnodar nem sofreu gols. O time tem passado em branco no sistema defensivo, também por conta do Diego Costa. Você gostava do Diego? O que você pensa sobre esse sorteio do Pablo Solari e reforços para o São Paulo para o próximo ano? Já usa o espaço para comentário, para deixar opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!